E, bom, eu fui convidada no ano passado para estar ministrando aqui. Eu confesso que quando a Chacarina chamou assim, você quer vir cá que eu preciso conversar? Eu falei assim, meu Deus, eu fiz de errado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Aí começou a passar aquela lista de pecados, assim, sabe, que a gente comete. Aí eu falei assim, não deve ser isso não, tá tudo bem. Aí ela e o irmão Sérgio falou assim, olha, eu quero que você ministre no sábado. Aí eu falei assim, amém, né? Eu falei assim, não, obrigada, Deus abençoe, você pode dobrar a criança pro próximo. Eu falei assim, não, vai eu mesmo. Se Deus colocou o meu nome no coração deles, tem um motivo e tem um propósito. E essa semana toda, desde que eles falaram, na verdade, antes deles falarem, já tinha um tema que estava marcando o mesmo tema. Vocês podem se acercar, gente. Esqueci desse detalhe. Desculpa, perdão. E o mesmo tema, eles não passaram o tema, eles falaram assim, de acordo com o que o Espírito Santo ia tocar no seu coração. E eu já sabia o que era. E se eu pudesse dar um nome, essa pregação aqui chique, seria peso e responsabilidade. A maioria da gente já tem mais de 12 anos, né? A maioria que tem alguns aqui que estão de intrusos, mas estão aqui também. Mas que conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo responsabilidades a mais. Eu, por exemplo, eu era bem pequenininha, aí eu ficava só brincava. Até que um dia minha mãe falou assim, você vai lavar a louça. Aí coloca aí um banquinho, que eu não pensava a pia, e comecei a lavar a louça. Já é uma responsabilidade. Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, a gente tem mais responsabilidade. Claro que a gente não vai ter uma responsabilidade além daquilo que a gente consegue. Claro que eu com 12 anos de idade, não ia ir lá para São Paulo, no Brás, comprar roupa e fazer compra. Nunca. Porque conforme nós vamos crescendo, cada idade nós temos uma responsabilidade. E peso é uma coisa pesada, né, gente? É meio óbvio, né? Se quiser baixar um pouquinho o microfone para mim, aqui no microfone tá um pouquinho alto. Amém. Peso é uma coisa pesada. Por exemplo, eu tenho 52, 53 quilos, alguma coisa assim. Eu engordei, gente. Eu tinha 48 quilos, tá? Glória a Deus, eu tinha 48 quilos, agora eu estou no peso ideal para o meu biotipo. E quando nós falamos de peso, a gente pensa em algo que é pesado, que vai nos deixar tristes, que vai trazer uma coisa que vai ficar nos arrastando. Mas, na verdade, quando esse tema surgiu no meu coração e na minha cabeça, eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, como assim responsabilidade e peso? Responsabilidade logo surgiu na minha cabeça, mas o peso eu fiquei orando, eu falei assim, Senhor, o que é o peso diante da Tua presença? E como a gente cantou aqui, a gente abriu nosso coração, porque o momento do louvor é a gente falando com Deus através dos louvores. E o momento da palavra é quando Ele fala conosco. E eu fiquei pensando, e na hora que eu sentei para anotar, o Espírito Santo de Deus ele me respondeu a minha pergunta, o que é o peso? Peso é a gente carregar o Espírito Santo dentro de nós. Vamos abrir em Hebreus 2:10. Vocês podem ficar sentados, tá? Porque hoje tem bastante referência bíblica. Glória a Deus, né? Dois, 10. Amém? Amém. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Esse versículo, ele fala de Jesus. Quem é o príncipe que trouxe a salvação para nós e que nos comprou e nos redimiu e nos transformou filhos? Foi Jesus. Então, e esse Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele mora dentro da gente, ele está junto com a gente, ele vai continuar com a gente todos os dias até que Jesus volte. E eu não sei se ninguém te avisou, mas eu vou te avisar hoje, Jesus está voltando. Não sei se vocês perceberam, se vocês já leram a Bíblia ou se estão acompanhando o mínimo de notícia possível, mas Jesus está voltando. E a gente precisa ter o peso e a responsabilidade que nós devemos colocar. É igual uma mochila, sabe pessoas que são mochileiras? Aquelas que colocam uma mochila gigantesca que vão andar para a Europa, vão andar pela América do Sul, enfim. Elas colocam, e aquela bolsa é muito pesada. Eu devo imaginar, deve ser muito peso para você viver andando por aí, é muito peso. A gente tem que pegar essa mala que o Espírito Santo de Deus pede para que a gente coloque com peso e responsabilidade.
responsabilidade. Amém? Jesus ele nos trouxe o Espírito Santo. Então nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, porque a gente já não vive mais a nossa vida. Gálatas 2:20, nós vivemos a vida de Cristo em nós. Amém? Responsabilidade, levar a palavra em ser nação santa, sacerdócio real. Amém? Vamos abrir em Lucas 2. Perdão, é Lucas 9:2, eu falei errado. Olha só. Amém? E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Esse capítulo, Jesus ele envia dois em dois os seus discípulos para que eles possam fazer e aprender na prática aquilo que Jesus estava ensinando eles na teoria. Então eles estavam lá vendo Jesus curar, Jesus libertar, Jesus dar visão ao cego, Jesus fazer o coxo andar. E Jesus falou assim: agora vocês vão lá, porque eu dou autoridade para vocês pregarem o reino de Deus e curar os enfermos. E essa responsabilidade, essa autoridade não está somente nos discípulos que já estão lá atrás na época de Jesus. Essa autoridade foi liberada para nós também. Eu não sei se vocês já leram, eu acredito que sim, Marcos 16, se eu não me engano, que é a grande comissão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Né? Acho que vocês já leram, amém, em nome de Jesus, acho que todo mundo já leu. E esse peso e essa responsabilidade deve estar todos os dias na nossa cabeça. Não adianta a gente acordar no dia e falar assim: ah não, hoje eu sou da galera, hoje eu vou lá pro mundo, hoje eu vou falar palavrão, hoje eu vou lá para a escola com uma roupa que não quer dizer, não condiz com aquilo que o Senhor, aquilo que Deus tem para mim. Eu vou escolher aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer coisas que vão ser totalmente contra a orientação dos meus pais, de acordo com a orientação de Deus e até mesmo dos nossos pastores e líderes. E a gente precisa ter essa responsabilidade de levar a palavra, de ser nação santa. Não adianta a gente dentro da igreja sermos, olha só meu vestidinho, eu tô bonitinha, né? Ó, de saia. Aí eu vou lá na escola com uma roupa que é 45 vezes menor do que o tamanho do meu corpo. Isso não condiz nada com a nação santa e o sacerdócio real que habita em nós. A gente precisa ter esse peso, mesmo, até peso na consciência, sabe? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E esse peso não adianta só estar depois daquilo quando a gente peca. Ele tem que estar antes para a gente não pecar. O Espírito Santo de Deus, ele vem não só como consolador, mas ele vem também para nos mostrar e orientar. Aquilo, não faz isso aqui não. E isso aqui não é um bom lugar para você não. Pisa lá, porque lá eles precisam de você. Então, a gente precisa entender o peso e a responsabilidade que Cristo quer que nós venhamos ter. Amém? Será que a gente está vivendo uma vida meia boca? Eu parei e pensei. Será que eu tenho tido o peso e a responsabilidade que eu deveria ter? Será que eu tenho vivido? O que será que eu tenho feito com o peso e a responsabilidade, com o Espírito Santo e aquilo que o Senhor tem para mim? Será que eu tenho vivido de acordo com os feitos do Senhor? Antes, esse peso e essa responsabilidade era somente dos sacerdotes. No Antigo Testamento, as pessoas elas não tinham o relacionamento que nós temos hoje com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Naquela época nem tinha Espírito Santo, era Espírito de Deus. Não sei se vocês já leram no Antigo Testamento, e quando Deus se apresenta a Abraão, Isaac e Jacó, ele fala Espírito de Deus, aquilo é o Espírito Santo, tá bom? Mas não tinha esse Espírito Santo que nos acompanha. E a gente precisa entender a dimensão e o peso da glória de Deus que a gente carrega. Porque antes isso era somente dos sacerdotes. Eles tinham uma roupa cara, uma roupa bem orientada, bem cheia de coisas. E eles vestiam uma vez por ano aquela roupa e entravam no Santo dos Santos. E se eles tivessem um pecado, eles morriam. Será que se nós estivéssemos nesse mesmo cenário, nós somos sacerdotes, será que se nós estivéssemos no dia de vestir essa roupa, a gente entrar no Santos dos Santos, nós seríamos fulminados?
Porque não tivemos peso nem responsabilidade diante do Senhor? Porque ser sacerdote era você viver totalmente voltado para aquilo que o Senhor tinha. Viver totalmente imerso, igual o pastor e a pastora, eles são totalmente imersos naquilo que eles foram chamados e comissionados para fazer, que é estar aqui diante de nós e ministrar a palavra. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas uma vez que nós colocamos nossos olhos no Senhor, nada mais nos satisfaz. Aleluia! Nada mais adianta. A gente não consegue mais viver, a gente não consegue mais falar do jeito que a gente falava, a gente não consegue mais se comportar do jeito que nós nos comportávamos. Não dá, é impossível. Não sei se vocês já ouviram a música da Fernanda Brum. O Santo dos Santos, sua fumaça me esconde. Não dá. Uma vez que nós fizemos o Santo dos Santos, não dá pra gente voltar atrás. Não dá pra gente ter um pé no mundo, um pé em Deus. Um pé no mundo, um pé em Deus. Aí quando as coisas começarem a engrossar, aí Jesus já tá lá na porta, já tá aparecendo lá no céu, e a gente fala, o Jesus me recebe, não me diz, eu quero que o Senhor não diz. Não é assim que a vida funciona. Porque nós não entendemos o peso e a responsabilidade que nós deveríamos ter diante do Senhor. Será que nós temos sido bons sacerdotes do Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós? Como assim, Sofia? Será que nós estamos tendo um compromisso em estar diante da presença do Senhor com responsabilidade? Ou nós só estamos aqui batendo ponto na igreja? Será? O que nós temos feito com o peso e a responsabilidade que nós carregamos? Vamos abrir em Lucas 10, 19. Só dá um pulinho para ver. Amém? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a forma de inimigo, e ninguém vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitardes ao Espírito, alegrei-vos antes por estarem em vossos nomes escritos nos céus. Amém? Quando surgiu esse tema no meu coração, eu fiquei... Primeiro que eu chorei bastante, né? Porque a gente tem as fases do nosso encontro com Deus, que é muito choro, sabe? Deitado no chão, assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E eu fiquei... E logo veio na minha cabeça esse texto, que a gente não somos merecedores daquilo que o Senhor tem entregado para nós, não somos merecedores da autoridade que Ele de graça nos concedeu. Não somos. E a gente precisa ter primeiro esse pensamento, essa convicção de que eu, Sofia, não sou nada, de que você não é nada se não fosse o Senhor em você. Isso é uma coisa que nós precisamos ter convicção, nós precisamos saber, sem ver, sem enxergar, sem nada, nós precisamos saber. Amém? Porque por Ele nós podemos. Será que nós temos nos portados como jovens com autoridade? Será? Desde pequena, lá em casa, a gente foi ensinada a estar dentro da igreja. A gente ia de domingo a domingo pegar um trem para Jundiaí, para a gente estar dentro da igreja. Então, eu e as minhas irmãs, nós fomos num ambiente que nós estamos acostumados a estar. A gente nunca teve contato com outras religiões, com outros tipos de culto, mas sempre chega um momento da nossa vida que nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher. E chegou um momento na minha vida que eu tive que escolher se eu queria estar nesse lugar ou se eu não queria. E eu escolhi estar. Amém? E eu espero que você escolha todos os dias da sua vida estar diante da presença do Senhor. Porque nada mais nos satisfaz se não estar diante da presença do Senhor. Amém? E dentro de casa, principalmente de um lar cristão, de acordo com a palavra de Deus, existe uma hierarquia espiritual. Não sei se vocês sabem disso. Vamos aprender juntos. Amém? É sempre o esposo, no caso o pai, a esposa, a mãe e os filhos. Amém? E quando nós entendemos um princípio de autoridade, nós entendemos que a palavra que sai do alto, os de baixo têm que obedecer. Amém? Então, lá em casa, sempre quando, em comum acordo, os meus pais, eles conversavam e iam passar uma orientação pra gente,
acordo e eles conversavam antes de falar com a gente. E a gente tinha que falar assim, amém, nós vamos fazer. E independente do que for, a gente vai fazer. Às vezes realmente, alguma coisa que minha mãe fala muito, né? Eu vou expor aqui, porque ela expõe a gente quando vem pegar, mas chegou a minha vez. Chegou a minha vez, amém? Ela fala assim, ela fala, vocês estão mexendo muito no celular, vocês estão usando muito celular, o que vocês estão vendo no celular? Acho que a mãe de todo mundo fala isso, né, gente? Mãe é mãe em todo lugar. E ela fala assim, não, vocês não ficam meu pai do lado dela assim, ó. Já concordando, do jeito que meu papai é animado, né, papai? E essa autoridade que os nossos pais têm diante de nós, os nossos líderes têm diante de nós, nossos pastores têm diante de nós, essa autoridade tem que ser muito maior de Deus para conosco. Então, se uma vez o Senhor ele falou assim, eu não quero você falando mais isso, nunca mais a gente tem que falar aqui. Amém. Nunca mais. Não quero mais você usando... na verdade, eu vou dar um exemplo bem prático que eu estava conversando com meus pais hoje. Eu pintei as minhas unhas de vermelho. É uma coisa besta, tá, gente? Mas é sério. E eu pintei as minhas unhas de vermelho. Lindo, maravilhoso. Tem alguma coisa de errado? Tá escrito na Bíblia que é pecado? Não. Mas eu pintei, eu fiquei me incomodando. Eu falei assim, vou tirar. Tirei e passei uma outra cor. Porque uma vez que o Senhor ele nos incomoda e ele fala não, é não. Uma vez que ele fala sim, é sim. Quando ele fala na palavra que seja a sua palavra sim, sim, não, não, isso só aplica na palavra dele também. Ele não é um Deus que fala sim, mas, não, talvez, entretanto, todavia, porém, não. Ele fala sim, sim, não, não. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu tomei tanta água hoje. Não me parece que eu tomei água, meu Deus do céu. Amém? Será que eu tenho tido essa autoridade? É uma coisa que nós devemos refletir. Aí a gente para e pensa, Sofia, mas eu não posso fazer isso, eu estou quebrada, eu sou desse jeito, eu cometi isso, aquilo, e fica aquele peso na nossa consciência que não é o peso da responsabilidade de carregar o Espírito Santo, mas sim do remorso, do arrependimento, aquele sentimento que até mesmo o diabo usa para nos apontar. Você não pode, você não consegue, você não vai fazer, porque você fez isso e aquilo. E muitas vezes esse sentimento surge na nossa cabeça, principalmente a gente adolescente que tem umas minhocas na cabeça que só Jesus Cristo, né? Que a gente fica, por que eu estou pensando nisso? Eu sei que eu não sou assim, eu sei que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, mas por que eu tenho esse pensamento? Muitas das vezes é o diabo jogando cérebro em nossa mente para nos atrapalhar de ter e de tomar posse dessa autoridade que o Senhor nos deu. Não porque nós precisamos dessa autoridade, mas porque o mundo precisa que nós venhamos falar desse Jesus. E como eu disse para vocês, Jesus está no mundo. E tem muitas pessoas lá fora que ao menos sabem quem Ele é. Ao menos sabem o poder de Jesus, o peso da glória de Jesus. E essas pessoas, e me dói muito falar isso porque nós temos tido atitudes que são tão negociáveis perante os olhos de Deus, nós temos tido passos, nós temos dado passos largos em direção àquilo que o Senhor não quer que nós venhamos fazer. E nós estamos, a maioria que está no ensino médio, né, está indo para o ensino médio, e é uma fase decisiva da nossa vida. E logo quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ter umas minhocas na cabeça, e só minha mamãe e meu papai e as minhas irmãs para aguentar, que eu falei assim, meu Deus, o que é da minha vida? Eu não vou ser nada, eu não vou conseguir fazer nada, eu vou ser um fracasso. Aonde que na palavra de Deus está escrito que nós vamos ser fracasso? Em lugar nenhum. Você pode procurar, gente. Na minha Bíblia não tem, pelo menos. Amém. Nas minhas 4 Bíblias que eu tenho lá em casa, e nas Bíblias que a gente tem lá em casa, não tem. Amém. Não tem. A gente não vai ser um fracasso se nós seguirmos aquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que o Senhor tem para nós é a gente tomar posse desse peso e dessa responsabilidade de ir para fora e pregar o Evangelho a toda criatura. Lá na escola, eu estudo em período integral, das 7 às 4, é puxado. Mas tem muita gente que só de eu bater o olho assim, da gente conversar, eu falo, vixe, se essa pessoa conhecesse Jesus, estava passando por isso. Eu tenho certeza que quem trabalha, quem estuda,
vai pensar ao mesmo jeito. Um pouquinho que você conversa com assim, se a pessoa tivesse Jesus, não estaria passando por isso. E será que a gente tem pensado da mesma forma que o mundo tem pensado? Será? Será que nós temos pensado, ai Jesus, o que vai sair de mim? O que será do meu amanhã? Na palavra sabe? O que será do meu amanhã? Como é que eu vou pagar a minha conta? Como é que eu vou ir para a escola? O que eu vou fazer de faculdade? Será que eu vou ter um bom emprego? Será que eu vou ter um bom casamento? Será que eu vou ser uma boa mãe dos meus filhos? Será que eu vou ser um bom pai? Um bom, enfim. Será que nós temos pensado dessa forma? Vamos abrir em Salmos 40. Todas as nossas perguntas, elas são respondidas na palavra. Amém? E se você não tem resposta do seu pai, da sua mãe, procura lá na Bíblia, viu, gente? Na Bíblia tem. Meu pai me fala, né? Ele sempre fala isso, que Jesus ele respondeu todas as perguntas que um homem pode fazer. Amém? E é verdade, isso é mesmo. Uma das primeiras palavras que eu li depois que eu aceitei Jesus, de verdade, verdadeira, foi: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu acho que eu fiquei um ano chorando por esse começo de versículo. E porque eu me sentia muito culpada por tudo que eu tinha vivido, eu me sentia muito culpada por tudo que eu era, porque eu não sabia quem eu era de verdade. E foi de acordo com o meu envolvimento com a palavra e com a igreja que eu fui descobrindo quem eu era em Jesus, não quem eu era na Sofia, mas quem eu era em Cristo. Amém? Vamos lá em Salmos 40, do 1 ao 3. Já está na mídia aí? Amém? Verdade ligeira, né, gente? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e um racho de iodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha firme e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Aleluia. No começo desse versículo, dessa pequena lida que a gente deu, ele fala no versículo 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eclesiastes 3, né, gente? Tá tempo para todas as coisas. Há tempo da gente sofrer, sim, pelo nosso pecado. Hoje, com certeza, isso não gera arrependimento. Mas nós devemos entender que há uma linha tênue entre arrependimento e remorso. A minha mãe, eu sempre não fiz exemplo de casa com gente, mas é aquilo que eu vivo. E a minha mãe, ela fala que uma coisa que ela aprendeu com a mãe dela, com a minha avó, que a gente sofre num dia, morre no outro e ressuscita no outro. Por que a gente fez isso? Jesus, ele sofreu, morreu e ressuscitou. Então, a gente tem que sofrer sim, tem que chorar sim, tem que se derramar na presença do Senhor por tristeza, tem sim, é o melhor lugar que a gente vai encontrar para a gente se derramar. Mas a gente não pode esquecer que com paciência a gente espera no Senhor e Ele inclina os ouvidos para nós. Na verdade, a partir do momento que a gente fala, Jesus, com o coração, Ele já ouviu. Ele já atendeu, Ele já lançou uma palavra de cura, Ele já falou e já deu uma ordem de restauração para nossas vidas. E a gente tem que entender que Ele ouviu o nosso clamor, independente pelo que seja, mais besta que a gente pensa possível. Eu bati o dedinho na quina da porta, estou sofrendo por isso. Ele já falou assim, levanta, tá tudo bem, só um dedo. Levanta, agora pra frente, vamos. Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouve quando nós estamos de coração aberto, sendo derramados na presença do Senhor. Ele ouve. Não tem como Ele negar ajuda aos seus espíritos, aos seus amados. E no versículo 3, né, já falando, no 2, perdão, ele fala assim: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Após nós sofrermos, a gente morrer, tem parte de ressuscitar. Amém? E depois que Ele lançou uma palavra, Ele se inclinou para ouvir o nosso clamor, Ele nos pega lá do fundo do poço e nos coloca de pé. Aleluia! Eu posso dar um exemplo vivo para vocês disso. E no meu processo de conversão, isso aqui é uma assassinação do Evangelho. Você é filho de pastor. Que não sei o quê. Não, mas eu tive que ter uma encontro com Jesus, gente. Não tem graça. Esse negócio de ficar caminhando pro mesmo barco sem saber para onde a gente está indo. Tá no ônibus, não saber qual
que é o final do endereço, né? A gente precisa saber. E eu passei um processo complicado na minha vida, em 2019, 2020. E eu comecei a entrar em uma depressão. Complicado, uma depressão. E foi exatamente quando eu estava no mais fundo do poço que eu falei assim, eu nunca pensei em me matar, mas eu falei assim, acabou minha vida aqui. Acabou. Eu não falei mais nada. Vou ficar panguando, vou ficar só existindo. De fotossíntese. Foi nesse momento no fundo do poço que Jesus me encontrou. Que ele olhou pra mim e falou assim, não vai ficar morta, morrida, não vai ficar não. Você vai ficar de pé, porque tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam ouvir aquilo que eu faço na sua vida. E foi através dos meus pais e da minha família que eles, até mesmo com correção, falaram assim, não vai ficar assim não, pode levantar, pode comer, tomar banho, arrumar seu quarto. Que eu conhecesse Jesus, porque Jesus, Deus, através de Jesus, ele também nos corrige, ele também nos orienta, fala assim, não, esse lugar que você está entrando traz morte, vem para a vida que eu tenho para você. E ele nos coloca de pé, firmado na rocha, que é Cristo. Aleluia. Amém? No versículo 3 de Salmos 40, versículo não, né, gente? Como é que é o nome? Verso 3, isso, que Salmos não é um livro, é poemas, né? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. É através do nosso sofrimento, da nossa morte, da nossa ressurreição em Cristo, que a partir do momento que nós estamos firmados de pé, que Ele nos coloca de pé, que nós temos e podemos confessar com a nossa boca, com os nossos atos, com os nossos conselhos, com tudo, toda a nossa vida, em todas as suas áreas, que um novo cântico, um louvor espiritual foi colocado diante das nossas vidas. Porque antes eu falava de morte, antes eu falava, não vou ser ninguém da minha vida, antes isso tá bom, gente? Eu não sei o contexto do testemunho de vocês, mas vocês podem pensar, não, antes eu, matava, roubava, mas agora eu levo vida, eu levo esperança e o principal, eu levo Jesus para as pessoas. Amém. E lembra esse versículo, esse salmo, será que o Deus que nós temos professado com o cântico que há em nossas bocas, as pessoas elas têm visto, temendo e confiando ao Senhor diante dos nossos olhos? Será? Porque nós somos curados e nós devemos viver o peso e a responsabilidade da glória de Deus. Desde o começo do ano, o único tema que o Senhor tem colocado na minha mente é o peso da glória de Deus. Não que não entenda mal, ok? Mas o Espírito Santo, Jesus, Deus, ele se manifesta em nós e através de nós. Mas, desde o começo do ano, eu fiquei falando, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que decidir o que eu vou fazer de faculdade, o que eu tenho que fazer de um monte de coisa. A gente começa as minhocas na cabeça de novo, tá, gente? Vigia, em nome de Jesus, gente, as minhocas na cabeça. Isso aí também é pra mim, pelo amor de Deus. Mas, eu comecei a ficar doida. Aí a mãe falou assim, tá pensando que você está estranha. Aí a mãe falou, não sei. Aí eu comecei a falar um monte com minha mãe. Nossa, as noites que eu dormi do lado dela, tudo de choro e de confessar pecado, sabe, gente? E eu fiquei pensando a respeito desse tema, né? O peso da glória de Deus. E eu fui pro meu secreto. Não sei se vocês têm um tempo de secreto com de vocês com Deus. Recomendo ter, tá bom? Eu moro numa casa com 5 pessoas. Meu quarto não tem porta, entendeu? Mas a gente dá um jeitinho. Quando a gente quer ter intimidade com Deus, a gente dá o nosso jeito. E eu fui para as minhas madrugadas. Que eu não durmo de madrugada de vez em quando, mas eu estou fazendo coisas boas, estou fazendo isso toda a palavra, estou me mergulhando na presença de Deus. E eu comecei a colocar louvor, eu comecei a ouvir, e eu dançava na presença de Deus, e eu lia a palavra, e Salmos 40 veio na minha mente, do peso da glória de Deus. Se nós choramos, nós pecamos, porque nós somos humanos, a gente peca, gente. A gente é cristão, mas a gente não é super santo, a gente não somos super crentinhos. A gente peca sim e a gente vai continuar pecando, mas o importante é a gente continuamente lavarmos as nossas vestes diante do Senhor. Amém?
E quando eu pensei o peso da glória de Deus, eu comecei a refletir mediante esse tema. E dentro desse tema tem responsabilidade e peso. E será que após o nosso choro, a nossa morte e a nossa ressurreição, nós estamos falando do Senhor para essas pessoas? Será? Será que nós temos lá na nossa escola, até mesmo em silêncio, será que os nossos olhos eles têm demonstrado o fogo de Deus? Será que o nosso andar ele tem sido de acordo com uma pessoa que vem de um outro lugar, vem de uma outra nação, que é uma nação celestial? Será que o nosso pranto até mesmo tem sido voltado para o Senhor? Será que nós temos chorado em rede social, chorado no ombro de pessoas que não vão nos ajudar? E eu tenho uma recomendação para vocês, uma de muitas que eu vou falar aqui hoje, que é que nós devemos ter e sempre nos derramar diante do ombro amigo que nós vamos encontrar, que é Jesus. Amém. Sempre Jesus. Amém. Será que o cântico da nossa boca tem sido voltado para o Senhor? Será que o nosso falar tem sido voltado para o Senhor? Nós não podemos depender de moveres. Nós não podemos depender de um avivamento momentâneo. Essa é uma conversa que eu tive já com os meus pais, que tem, na verdade, com muitas pessoas, que martela muito na minha cabeça também, que é o fato da gente, principalmente a gente adolescente, né? Alguns aqui, eu acho que aqui ninguém, em nome de Jesus, mas em outras igrejas, as pessoas dependem do Espírito Santo derrubar todo mundo, do Espírito Santo fazer todo mundo rodar, fazer todo mundo, enfim, fazer coisas que ele pode fazer, sim, com certeza, mas será que a gente tem dependido disso para viver? Será que nós temos dependido somente desse mover passageiro e o culto acaba e a gente volta vazio pior do que o jeito que entrou? Ou a gente entra e assim, não, hoje o culto vai ser maravilhoso, hoje eu vou mudar muito, enfim. E a gente sai, nossa, olha o vestido da irmã, meu Deus, olha onde que eu estava, olha aquilo, não gostei desse louvor. Não gostei dessa palavra, não foi pra mim não, foi pra minha irmã que estava lá em casa. Você acredita? Eu fui lá pro culto, mas não era pra mim. Não sei o que eu vou fazer lá. Será que nós temos tido esse coração? Ou será que nós temos tido um coração que glorifica e professa o Senhor? Que não depende dele. Sim, ele pode, tá, gente? Eu tô falando que com certeza ele se manifesta no meio da igreja. Ou a gente só tem dependido disso. A gente tem que conhecer e estar fundamentado no Jesus pela palavra de Deus. Não pelo que a gente ouve no TikTok, pelo que até mesmo nossos pais falam. Além daquilo que nós temos aprendido nas redes sociais com os nossos pais, a gente tem que vir aqui, ó, para a palavra de Deus. Porque é ela que vai nos falar quem nós somos, é ela que vai falar pra gente a nossa direção, qual faculdade fazer, qual emprego escolher, qual, enfim, marido, esposa escolher, qual o passo que eu devo ter. Se eu devo só prantear aqui ou se eu devo glorificar e deixar o Senhor no meio do meu pranto. No meio dessa fundamentação em Jesus que a gente quebramos todo o nosso ser e nos voltamos ao Senhor. Aleluia. Aquilo que nós cantamos aqui. Uma vez que eu coloquei nos meus olhos em ti. Uma coisa eu te peço, que me deixe ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Eu fiquei surpresa quando vocês começaram a cantar, quando esse louvor. E a primeira vez que eu vi, eu falei assim, vixe, será que eu tenho pedido isso para o Senhor, e Ele tem respondido a minha oração e eu tenho vivido de acordo com aquilo que eu pedi? Será que no meio das nossas noites e madrugadas ou manhãs, enfim, não sei o momento que vocês fazem o devocional de vocês, mas nós temos vivido e temos aproveitado a colheita que o Senhor vai nos dar? Será que a gente chora tanto, Jesus, eu queria tanto uma amiga do meu lado. Aí dá a amiga abençoada e maravilhosa, o amigo, e a gente fala assim, você é todo estranho, você é todo tonhãozinho, eu não gosto de você não, você tem um monte de defeito, você tem um monte de dificuldade, você fica chorando toda hora, que saco, eu gosto de você, sabe quando a gente fica com esses pensamentos? Será que a gente tem pedido para o Senhor, Jesus, me dá uma oportunidade de falar do Senhor, que não seja só aqui no altar? Aí chega uma pessoa com crise de ansiedade e pânico na escola e a gente fica,
não sei o que fazer. Sem uma palavra, sem uma direção, sem Jesus ele é com você. Para, não precisa. Tá tudo bem. Jesus é com você. Vou contar mais uma experiência para vocês, para fundamentar isso que eu tô falando. Eu tenho uma amiga na escola que ela não é cristã. A maioria não é cristã, né, gente? Infelizmente na escola é difícil identificar os cristãos, né? Que não sejamos nós, em nome de Jesus. Mas essa minha amiga, ela começou a ter um ataque de pânico muito grande dentro da sala, muito grande. Que ela se tremia tanto que a cadeira que ela estava começou a tremer também, junto com ela, porque ela tremia muito. Até meio fora do normal, ela estava tremendo muito com crise de ansiedade. E já era recorrente, na mesma semana, no mesmo dia, várias e várias vezes. E ela me mandava chamar eu lá no fundo da sala, porque a sala é bem grande. E eu sentava do lado dela. E eu abraçava ela. E falava, tá tudo bem, começava a orar. Assim, todo espírito de ansiedade, de pânico, de pensamento perturbado. Eu começava a orar por ela, mas quietinha, no silêncio. E passou, diminuía. Ela ficava bem, ela conseguia respirar, mas ela só conseguia se acalmar comigo. Mas será que era comigo? Olha, se eu som? Que eu posso acalmar alguém? Às vezes eu não consigo nem me acalmar, gente. Você acha que eu vou conseguir acalmar alguém? Às vezes eu fico lá, muito pensando, pai do céu, irmão do céu, Lívia, Cecília, até mesmo o Gustavo, coitado, de vez em quando tem que ouvir minhas ladainhas. Senão eu não consigo me acalmar. Será que eu ia acalmar a menina? Quem que acalmou essa pessoa? O Espírito Santo. E eu já sabia disso, mas passou um tempo, ela conseguiu ficar bem. Passou uma semana ela bem, e ela veio falar comigo que ela abriu meus stories um dia e ela ouviu uma música que eu coloquei lá, do West Rock Music, e ela foi ouvir a música e ela falou que ela veio muito fã, que ela queria ir no show deles, e ela ficou muito assim, abismada. E ela falou assim, no meio dessa conversa, ela falou, só que eu nunca te contei, né? Pode contar. Ela falou assim, sabe aquelas vezes que eu tava tendo ataque de pânico na escola? Eu sentia, quando você ia me abraçar, uma mão grandona me envolvendo. Aí eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu tenho braços largos, a gente tem um bração, perdona, mas eu não tenho a capacidade de acalmar ninguém. Glória a Deus. Nem eu, nem você, nós temos a capacidade de acalmar a crise de pânico, de acalmar a crise de ansiedade, de tirar do fundo do poço, de trazer orientação. É só Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. E nós temos fundamentado a nossa fé na palavra? Ou nós temos só nos alimentado com aquilo que tem saído do altar? É bom? Muito. Mas deve ser um complemento daquilo que nós temos aprendido no secreto. Muitas vezes a gente lê uma coisa na Bíblia, aí a gente vem no mesmo dia, o dia depois do culto, e o pastor até fala aquilo que a gente leu e fala, nossa, olha que legal, você falou aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que o Espírito Santo me revelou. E será que nós temos fundamentado a nossa fé em Cristo? Ou nós temos fundamentado a nossa fé em vãs doutrinas? Eu ouvi, eu acho que todo mundo já ouviu também, o sermão musical Amado Timóteo. E tem uma parte que ele fala que uns vão nos trair, outros vão nos abandonar. Tu, porém, permaneça firme. Será que nós temos permanecido firme? No peso e na responsabilidade que o Senhor tem nos entregado de bom grado? Nos dons e talentos que nós temos? E, gente, eu falo pra vocês, ninguém acredita, tá? Ninguém acredita. Mas eu sou introvertida. É sério. É verdade isso. Mas uma das coisas que Jesus arrancou de mim quando eu comecei a ter um relacionamento com ele foi minha timidez. Foi assim, arrancar seu coração agora. Aleluia. Ele arrancou. Por quê? Porque senão eu não estaria aqui diante de vocês, gente. Você já viu nervosa agora. Imagina se eu fosse Sofia de 2019. Misericórdia. Eu já tinha falado, não. Eu falei assim, não. Obrigada por você falar sem nem orar, coitada. Eu não sei. Não sei ler, não sei escrever, não sei nada. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Ah, Sofia, você está falando que você é boa? Não, porque eu sou boa, gente. Tem muito que melhorar. Mas
Se Jesus nos chama, se ele fala assim, vem, a mesma coisa que ele falou para Pedro, vem, larga isso aí que você tem, que eu vou te fazer pescador de homens. Será que se ele chegasse, Jesus chegasse pra gente, ele falasse assim, vem, que eu vou te fazer pescador ou pescadora de homens? Será que a gente olhava para essa nossa rede, a nossa profissão, nosso conforto, a nossa casa? Pedro era casado, gente. Se ele fala que ele tinha uma sogra, então ele tinha que ser casado, viu, né? Questão de lógica. Será que a gente ia largar mesmo toda a nossa vida? Será que a gente ia largar tudo? A gente ia falar assim, mamãe, tá aqui no celular, tá aqui escola, tá aqui meu projeto de vida, tá aqui o meu iPad, minha conta bancária, e a gente ia lá para aquilo que o Senhor queria que a gente quer que a gente faça. Será que a gente faria isso? Será? E eu coloquei alguns pontos para a gente viver esse peso de ter o Espírito Santo de Deus em nós e essa responsabilidade que é anunciar a palavra. Amém? A primeira é que nós já somos salvos e remidos. Amém? Aleluia! Porque a partir do momento que houve o primeiro pecado de Adão e Eva, Deus ele viu e falou assim, não, eu preciso dos meus filhos comigo, eu preciso deles comigo, eu criei eles para mim. Nós éramos criaturas e após aceitarmos Jesus nós somos filhos. Aleluia. Nós somos filhos, nós já somos lavados, o passado ficou para trás e o Espírito faz todas as coisas novas. Amém. Será que nós temos vivido essa novidade de vida? Será que esse peso e responsabilidade tem vindo sobre nós com autoridade que vem dos céus? Não para a nossa glória, para a nossa soberba, mas para que o reino de Deus seja palpável. Palpável. Você sabe o que significa palpável? Palpável? É uma coisa que você pode tocar. Será que, além das manifestações do Espírito Santo e do próprio Deus, será que o peso da glória de Deus tem vindo sobre as pessoas que estão do seu lado? Porque nós já somos lavados, já somos remidos. Então, o que ficou no passado, ficou no passado. A Sofia que eu era no passado, ficou. A pessoa que você era no passado, ficou. Amém. Amém? Amém. E nós precisamos viver essa novidade de vida, nesse peso e responsabilidade que nós temos. Amém? Segundo, veja a luz que brilha em ti. Lá em Lucas 11, 34, vamos abrir. Do 33 ao 35. Lucas 11, 34. Amém? Amém. E ninguém... Perdão, gente. Eu falei errado. Não, tá certo. Lucas 11, 34 a 35. Foi isso, né? Falei? Amém. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe num culto, nem debaixo de um alqueire, mas no velador, para que entrem e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, tendo todo o teu corpo sendo iluminado, está iluminado. Mas sendo mau, seu corpo também é tenebroso. Vê, pois, a luz que há em ti, que não seja trevas. Amém? Quando vocês sabem que é uma candeia, né, gente? É a luz antiga. É um objeto pequenininho, desse tamanho. Lampião. E que era... Lampião, gente. É a mesma coisa, né? Um tranco velho aqui no braço, né? Enfim, é isso aí. E ele era aceso, porque naquela época não tinha eletricidade, né, gente? Muito tempo atrás não tinha eletricidade. E a vida só acontecia até 5 horas da tarde. Começou a anoitecer, todo mundo ia pra casinha, pra acordar às 5 horas da manhã, às 5, 4, 3 horas da manhã, pra poder o dia começar. E as pessoas não acendiam esse lampião, essa candeia, e colocavam debaixo da cama para esquentar. Não colocavam. Porque até mesmo a nossa luz elétrica que a gente coloca debaixo da cama, vai ferver essa cama, gente. Vai queimar. A gente coloca no alto, coloca em cima, para que todo o ambiente seja iluminado. Amém. Será que nossa vida ela tem sido essa candeia, esse lampião na vida das pessoas?
Será que a luz que tem resplandecido em nós tem sido luz ou trevas? Será que em uma conversa simples as pessoas identificam, opa, você é cristão, né? Você vai para a igreja, né? Você serve Jesus. Ou as pessoas têm, mais uma, aí no meio de todo mundo. Nós devemos nos santificar para que esse peso e responsabilidade da remissão que Jesus nos deu venha sobre a nossa vida. Para que essa luz não seja a nossa luz, mas que seja a luz de Cristo em nós. Amém? Terceiro ponto. Brilhe a glória de Deus. Mateus 5,16. Aleluia. Amém? Amém. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando aqui a gente vê uma análise de português, essa vossa luz não é a nossa luz, tá? É a luz de Cristo em nós. E se a luz de Cristo está em nós, a gente vai ter boas obras. Todos os nossos passos, eles vão ser bons, eles vão ser direcionados pelo Espírito Santo, não vai ter erro. Então as pessoas elas vão olhar e vão poder glorificar, testemunhar e elas vão crer no Senhor. Lembra que a gente leu em Salmos 40? E brilhe a glória de Deus. Se você está aqui, é porque você já passou por esses dois pontos. Você já foi lavado e remido. Aleluia. Você já se santificou, está se santificando, porque é uma construção diária. Amém. E agora você precisa brilhar a glória de Deus. Brilhar a glória de Deus. Amém? Amém. Já estou finalizando. Quarto ponto. Não busque este mundo. Lucas 12, 29 ao 31. Foi o primeiro versículo que eu aprendi aqui na igreja, viu, gente? Olha quando eu vim pra cá. Amém? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, ansiosos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe de todas elas. Buscai antes o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Foi, como eu disse, foi o primeiro versículo que eu aprendi. E logo de primeira eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Então quer dizer que eu vou poder largar toda a minha vida e vai estar tudo bem? Não. Eu queria que fosse, gente, ia ser muito legal, né? A gente ficava assim, deitado numa rede, tomando coquinha gelada, suco de laranja. Mas não. Esse versículo ele diz que a gente deve buscar o reino de Deus, ele deve ser a nossa prioridade. Deus está acima de todas as coisas, então automaticamente a gente busca o reino de Deus. Amém? E todas as outras coisas, inquietações, preocupações, roupa que a gente vai vestir, o que será do meu amanhã, ele vai suprir, ele vai falar, ele vai fazer e ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. Se nós descansamos no Senhor e confiamos e esperamos nele, ele vai inclinar o coração dele, o ouvido dele para o nosso clamor. Aleluia. Porque muitas vezes a gente chega, Jesus, eu não vou falar isso aqui para o Senhor não, porque é besteira, né? É besteira. Eu queria um celular novo. Eu queria um celular novo, Jesus. Aí ele vai olhar para você e falar assim, mas você não tem se dedicado na minha obra. Você vai fazer o que com esse celular? Ele vai servir para quê? Para quê? Então, quando nós olhamos e pedimos uma coisa até besta que seja para o Senhor, ele vai analisar a nossa entrega para com ele. Então, se eu tenho me derramado diante da presença do Senhor, se ele entregar um celular na nossa mão, porque ele pode fazer, esse celular não vai nos roubar da presença do Senhor, não vai ser colocado, tá? Um exemplo muito real. No celular vai ser colocado em primeiro lugar, o Senhor em segundo, em terceiro, em quarto, e a lista vai diminuindo e a gente vai deixando de brilhar essa glória. A gente precisa buscar as coisas que vêm dos céus, porque aqui as coisas vão ficar. Aqui o nosso corpo, a nossa roupa, o nosso cabelo que a gente não cuida, que a gente tem tanta vaidade, vai ficar. Mas se a gente buscar um lugar no céu e buscar nos anunciar para essas pessoas que estão perdidas lá fora,
com peso, responsabilidade, autoridade que nos foi entregue de graça, vai dar tudo bem. Aleluia. Porque tudo vai passar, Jesus vai voltar e a gente vai estar lá no céu com as pessoas que a gente um dia falou de Jesus para elas. Aleluia. Amém? Quinto ponto. Conheça o Deus que você serve. Oséias 6. Vou voltar agora para o último momento, gente. É profetas menores, tá bom? Oséias 6, 3. Nós vamos ler só a parte A. Oséias 6, 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Quando a gente conhece a Deus, pode vir uma pessoa de outra religião, pode vir uma pessoa que tem uma convicção totalmente torta e a gente vai continuar com a mesma convicção. Amém. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus que a gente serve. Aleluia. Então, por exemplo, eu conheço muito bem meus pais, conheço muito bem minhas irmãs, conheço o Gustavo também, que é meu namorado, né, gente? E eu conheço eles. Então, alguém vai chegar e falar assim: você acredita que a Olivia falou mal de você? Pra não sei quem, não sei quem, não sei quem? Eu vou falar: a Olivia? Primeiro que ela já vem na minha cara e fala assim: não gostei dessa roupa, tá feia. Ela já fala na minha cara que ela não gosta, tá, gente? Então, isso aí nem aconteceria. Mas, se alguém chegasse na minha frente e falasse isso, por eu conhecer intimamente a Olivia, eu vou falar: não, isso aí é mentira. Descartou do meu coração, saiu do meu coração toda dúvida e questionamento. Será que se Deus, se alguma pessoa chegasse em nós, nos mostrando uma outra ideologia de vida, uma outra linha de pensamento, a gente vai ficar cambaleando? A gente vai ficar um pé no mundo, um pé em Deus, um pé no mundo, um pé em Deus, um pé em vãs doutrinas, outro pé na doutrina santa de Deus. Será que com o conhecimento que nós temos hoje, se alguém mostrasse para vocês uma outra ideologia, você aceitaria essa ideologia? Ou você se manteria eu não sei. Isso, firme na rocha que é o Jesus Cristo. Sexto lugar, viva pela graça. Aleluia. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Vamos lá de novo no pensamento. Estou finalizando. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Amém? Amém. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições e angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então forte sou. Amém? Será que a vida que nós temos hoje, com o peso, a responsabilidade, a remissão, o brilho, a santidade que nós temos tido diante do Senhor, nós temos vivido debaixo pela graça? Será que nós temos vivido só por essa graça? Será que Paulo escreve isso? E Paulo, gente, ele é gigante. Vamos e venhamos, ele é gigante. Tinha 5 ministérios, pegou por muitas partes da Ásia, fundou igrejas. Será? E ele chega e fala: a graça de Deus me basta. Eu posso viver tudo que for necessário, mas o amor de Cristo me basta. Será que a gente teria essa mesma convicção? Se Jesus chegasse para nós e larga tudo, vai lá para um país de perseguição e prega a minha palavra. Será que a gente vai ter essa mesma convicção de Paulo? Será que a gente chegaria num estado crítico perante os olhos humanos e a gente continuaria falando: a graça de Deus me basta, o amor de Deus me basta, porque eu posso viver tudo isso, mas eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, eu tenho certeza do Jesus e da rocha que eu sirvo. Amém? Então, a gente precisa sim entender que esse peso que é ter o Espírito Santo dentro de nós e essa responsabilidade que é anunciar a palavra de Deus, a gente precisa ser continuamente cheio, abundante e nos
portando e nos posicionando como exército de Deus. Aleluia. Eu não sei se ninguém falou para vocês, mais uma coisa aí de curiosidade, que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Nunca perdeu uma batalha. Amém. E dentro de você, porque antigamente havia batalhas, guerras mundiais, batalhas entre nações. Hoje as guerras são na mente e no coração. Será que, com o peso e a responsabilidade que nós temos e o nosso posicionamento, o Senhor ele tem vencido a guerra em nós? Porque a única pessoa que pode atrapalhar os planos de Deus, o peso, a responsabilidade, a manifestação do Espírito Santo em você, através de você, é você próprio. Será que a graça que a gente tem vivido é a graça que a gente confia no nosso braço ou a graça de Cristo? Será que o nosso posicionamento na escola tem sido de pessoas que fazem parte do exército de Deus que nunca perdeu uma batalha? Ou nós temos mostrado que nós somos fracos, que nós somos perdidos, que nós somos injustiçados, que nós precisamos de muita coisa? Será que a gente tem realmente nos posicionado como exército de Cristo? A gente precisa conhecer a palavra. Nós precisamos mesmo, porque na palavra de Deus ele fala que o povo conhece por falta de conhecimento. A fase que a gente tem vivido, principalmente no ensino médio, chega até a ser frustrante. Eu me sinto frustrada, não sei vocês que estão no ensino médio, porque a gente não tem aprendido nada. Nada. Quando eu falo nada, é nada mesmo, tá, gente? Eu fui 9 horas na escola, nada. Será que a gente tem se contaminado com essa ideologia de nada que a gente tem aprendido? Ou a gente tem vivido na ideologia que nós temos aprendido diante da palavra de Deus? Será que a gente tem conhecido o Santo dos Santos? O Deus verdadeiro, o Jesus que se manifesta em nós através da palavra? Será que nós temos vivido em conhecimento e em conhecer o Senhor? Então, um convite que eu faço para vocês é que aquilo que nós cantamos na segunda música, olha como Deus confirma, né? Que a gente vai clamar, a gente vai buscar e a gente vai viver esse Jesus. Aleluia. Até que Ele venha. Aleluia. Até que Ele se faça presente na terra, até que a justiça dele seja sobre a terra. Glória a até Deus. que literalmente e materialmente a glória e o peso do céu venha sobre a terra. Aleluia. Porque agora é tudo espiritual. A gente não vê, a gente medita, porque a gente conhece. Mas eu espero que todos nós venhamos estar no dia que nós vamos ver isso se materializando diante da terra. Que a gente venha ver essa graça abundante que a gente viveu e falar assim, oba, valeu a pena. Valeu a pena a minha profissão que eu larguei, valeu a pena um relacionamento que eu larguei, valeu a pena eu ter vendido tudo aquilo que eu tinha, porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nada mais nos satisfaz. Amém. Então, que nós venhamos nos posicionar como participantes do reino de Deus, para que o reino de Deus venha sobre nós e através de nós, aonde quer que o Senhor nos leve. Seja na escola, seja até mesmo na internet, seja no meio da nossa parentela, seja fora da nossa parentela, seja no nosso trabalho, na nossa família, seja em um lugar totalmente desconhecido, outro país, um país de perseguição, no meio de um grupinho que é totalmente corrompido por vãs ideologias e coisas que não fazem parte do reino de Deus, mas que nós venhamos ser representantes de Cristo naquele lugar. Porque uma vez que nós morremos e somos lavados e ressuscitamos em Cristo, esse é o nosso papel. O nosso papel é nós vestirmos e colocarmos essa camiseta, essa bolsa de peso e responsabilidade da autoridade que nos foi liberada diante dos céus. A gente precisa, de verdade, ainda mais agora, parar de brincar de ser crente. Parar de falar assim, amanhã eu vou ler a Bíblia, eu tô cansada. 9 horas na escola, tô cansada, tô com preguiça. A gente precisa entender, a gente jovem precisa, eu me coloco nesse meio também, se
posicionar para que as pessoas elas possam admirar o Cristo que há em nós. Aleluia. Para que as pessoas, elas, até mesmo dentro da igreja, possam falar: nossa, olha como ela busca a Deus, olha como ela se entrega, olha como Jesus é nela, olha como Cristo resplandece nela. Aleluia. A gente precisa se posicionar. Já deu a hora de brincar. Já deu a hora da gente fazer igual o povo de Israel, que fica brincando lá e murmurando. Não, se posicione como um embaixador de Cristo na sua escola. Se posicione como um embaixador de Cristo na sua família, na sua parentela, na sua rede social, na sua futura profissão, na sua profissão, na sua empresa. Se posicione. Amém? Vou convidar vocês a se colocarem de pé. Glória a Deus. E que os corações de vocês Glória a possam Deus. Glória a continuamente Deus. lembrar desse peso e dessa responsabilidade que nos foi liberada de graça. Amém? Aleluia.